Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast de Boas Decisões. Eu hoje estou com uma companhia excelente, está comigo uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Marina Ferreira. Obrigada. Quem é Marina Ferreira? Coach, formadora, mentora de líderes, com uma experiência de vários anos no desenvolvimento de pessoas e equipas de alta performance. É para mim realmente um gosto, para nós, recebê-la no nosso espaço, no nosso podcast. Eu sei que já acompanha o setor há bem mais de 20 anos, cerca de 25 anos, e que tem trabalhado com muitos profissionais desta área, mas hoje o desafio que temos para a Marina é outro, aqui para a nossa conversa. Queríamos falar e conhecer um bocadinho, ou um pouco mais, o lado humano da venda, porque a verdade é que quando se fala da parte da humanização, muitas vezes é esquecido. Quando se fala de vendas imobiliárias, desta área é muito a parte comercial, a técnica, e às vezes esquecemos-nos aquilo que de facto, pelo menos para nós, e é aquilo em que eu acredito, que é a empatia, as emoções. Neste setor eu acredito que ainda está um pouco desvalorizado aquilo que é, se calhar, o que vai fazer a diferença, que são as emoções. Nós lidamos com pessoas todos os dias, e talvez a necessidade deste setor começar a colocar, de facto, em primeiro lugar, as pessoas. Então, Marina, a ideia é que ao longo deste episódio, desta conversa, possamos explorar como é que a verdade, a escuta ativa e a autenticidade podem transformar a forma como nós comunicamos com os nossos clientes e também a forma como lideramos as nossas equipas. Portanto, fala-se muito, e estávamos aqui a falar do lado humano. Começava já assim com uma pergunta espetacular para a Marina. Como é que acha a Marina que a empatia e a tal escuta ativa podem influenciar diretamente o sucesso de um consultor imobiliário, de alguém que faz desta área a sua profissão? Olá, Marta, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder estar a partilhar aqui convosco, uma paixão, e a minha paixão é exatamente o perceber o lado humano na área imobiliária. É verdade. Sempre foi esse o motivo pelo qual eu cheguei aqui, porque não foi pelo dinheiro, não foi pela transação, estava bem financeiramente e, portanto, foi pela paixão das pessoas e esta paixão de trazer as emoções para este mercado imobiliário. A Marta pergunta-me sobre empatia, sobre a escuta ativa e o impacto que tem a empatia e a escuta ativa naquilo que é todo o nosso processo de acompanhamento a cliente. Eu diria que durante muito tempo nós falamos dessas duas características como soft skills. Na verdade, elas hoje são core skills. Elas são efetivamente competências base para nós podermos modificar aquilo que é o nosso relacionamento com os nossos clientes, um relacionamento que na verdade vai permitir uma ligação muito mais forte, um entendimento muito mais forte. E se hoje um consultor, um líder não desenvolve a sua escuta ativa, a capacidade de escutar atentamente, de tentar perceber efetivamente o porquê, o posicionamento daquele cliente, daquele parceiro, daquela pessoa da sua equipa, se efetivamente essa escuta ativa não estiver desenvolvida e a capacidade de criar esta empatia não for trabalhada, pura e simplesmente nós vamos ter transações que são transações imediatas, que são uma transação, não vamos ter efetivamente uma marca, deixar um cunho totalmente diferenciado nos nossos clientes. E empatia é um dos temas que eu gosto muito de falar, porque a maior parte de nós confunde o tema da empatia. E a empatia é muito mais forte do que eu criar pontos de contacto com o cliente, pontos em comum, como um rapport. A empatia é mais profunda, é eu entender o porquê da emoção do meu cliente. Sim. Concordando ou não, porque nem sempre concordo. Nem sempre eu concordo com a forma como ele está a posicionar em relação a nós, ao mercado imobiliário, a qualquer que seja o tema que estejamos a trabalhar com ele. Mas entendê-lo, perceber o porquê, perceber efetivamente porque é que ele está a reagir assim. Porque é que ele nos quer como proprietário ou não nos quer como proprietário, porque é que ele efetivamente precisa da nossa ajuda e às vezes diz-nos que afinal não precisa. É mesmo muito importante desenvolver estas duas core skills. A pergunta que lhe faço de forma direta é: será possível vender com verdade ou ainda existe aquela ideia que, e como diz, que sendo uma venda mais imediata, está muito associado a manipular o cliente, a forçar algo? Será possível nós vendermos com verdade?
É possível, só é possível e estou muito, muito, muito feliz, digo mesmo que é uma questão de felicidade, de entender que o mercado mudou de tal forma que hoje, cada vez mais, caminhamos exatamente para essa autenticidade, porque quem não trabalha com a verdade, quem não é autêntico, um consultor que se diz ser uma coisa que não é, profissional que realmente vende um tipo de serviço que não tem, que não Rapidamente presta. é descoberto. Claramente, claramente. O cliente hoje está muito mais informado, preocupa-se muito mais em ter um serviço de excelência, exige muito mais, e ainda bem que assim é, porque não é sobre transação ou só sobre uma questão monetária, tem que ser sobre todo um serviço que nós anunciamos de excelência e um serviço e um acompanhamento extraordinário e que depois, na prática, a primeira reunião não é marcada, a primeira etapa do processo não é feita exatamente como é prometido e claramente o cliente depois diz não quero. Então, Sim. venda com verdade é obrigatório, eu diria. A autenticidade no nosso processo, as pessoas que somos, a forma como vamos desenvolver profissionalmente a nossa atividade, sejamos consultores, sejamos diretores, sejamos donos de um negócio no mercado imobiliário, é uma exigência. E quem ainda não o entendeu vai perceber claramente porque vai perder negócio. Sim, os Vai perder resultados negócio, vão... vai perder resultados e vai Sim. pura e simplesmente se sentir desajustado no mercado. O mercado exige essa verdade e essa autenticidade cada vez mais. Porque na realidade isto não é uma transação. Muitas vezes nós estamos a falar de uma compra que não é só vender ou comprar uma casa, é o lar, é o sonho. Claro. Há muita gente que sonha Claro. com a compra da sua casa Claro. e, portanto, quando isto é feito com Claro. alguém que o faz com propósito, ao estar de facto e de verdade ao lado do cliente, a coisa... É uma conexão. sim, é Passa a isso. ser uma conexão. Sim, E sim. passa a ser aquele consultor ou aquela empresa, passam a ser uma marca de referência para essa pessoa. E essa pessoa vai tê-la não só na sua vida para qualquer negócio ou qualquer questão imobiliária Não é que só a surja, transação. como vai recomendar, Sim. que é esse o objetivo. Sim. Neste mercado passamos a vida a falar de confiança, não é? E desta autenticidade que se vai transformar depois num processo de maior confiança. No entanto, é preciso ter depois os passos, step by step, realmente para demonstrar essa autenticidade e essa presença e esse cuidado com o nosso cliente. E mesmo quando nós trabalhamos com investimento, e a Marta sabe tão bem como eu, não é? Que um investidor está muito conectado com uma área mais analítica, mais racional, mais financeira, mas ainda assim, esta questão de criar uma empatia, uma ligação ao cliente e perceber efetivamente quais são os objetivos e ajudá-lo a concretizar esses objetivos, vai fazer com que eu tenha esta ligação mais profunda criar e a verdadeira ligação. com o cliente. É criar. E não só a lógica mais material ou mais de transação, como é óbvio. Quando se fala no mercado imobiliário, lá fora há muita gente que diz que os consultores imobiliários acabam por ser muito vendedores, ou estar ali a tentar de alguma forma captar a atenção do cliente, isso é porque a preocupação é a venda. Faltará paixão ou estamos a recuperar isso? A Marina, que forma dezenas de profissionais, sente que se perdeu um bocadinho a paixão ou ainda estamos bem a tempo de recuperar e de trazer essa tal humanização que tanto se fala e que vai fazer a diferença em que eu vou... No momento eu estou a fazer uma transação com determinado cliente, investidor, seja o que for, mas que vai ditar a forma como eu estou perante esse negócio e perante essa pessoa, aquilo que vai acontecer a seguir, o futuro. E acaba por ser o futuro da profissão ou do trabalho daquele consultor. Acha que se perdeu ou ainda... Temos fases. Eu acho que tivemos fases no mercado imobiliário. O mercado imobiliário em Portugal nasceu muito de um acompanhamento a cliente-comprador. Teve um pico muito grande quando nós começámos a ter marcas consolidadas, redes que trouxeram mais metodologia, abordagens diferenciadas. E, na verdade, isto também atraiu muitos profissionais ou muitas pessoas para o mercado e alguns não tão dedicados e não tão preparados para serem profissionais nesta área, criarem carreiras. E isto leva-me exatamente à pergunta da Marta, a paixão e o propósito. Porque
Se alguém entra numa carreira como esta e não a olha como uma carreira, não a olha com um propósito maior, não a olha efetivamente com esta paixão por fazer acontecer, por marcar a diferença, Fazer por bem. ajudar verdadeiramente e com isto ter o resultado financeiro, o reconhecimento, aquilo que acontece, aquilo que vai acontecer é que se perde essa paixão e esse propósito porque se está única e exclusivamente focado numa questão mais material, mais financeira. E está tudo bem. Toda a gente tem os seus fatores motivacionais e há quem se motive única e exclusivamente por Pelo dinheiro. dinheiro. No entanto, a nossa atividade, a nossa carreira exige esta paixão e esta dedicação. Porquê? Porque ela tem muitas objeções. Pois Ela tem muitos obstáculos e desengane-se quem vem para este mercado a achar que vai ganhar milhões sem ter que fazer o seu processo, o seu caminho. Uma das perguntas que eu mais trabalho logo no arranque da formação, quer seja com pessoas em onboarding, no arranque da carreira, ou com alguns que já estão há muitos anos, é voltar-nos à base. Qual é o teu propósito? Sim. Quem és tu como consultor? Efetivamente, o que é que tu queres passar? Que imagem, posicionamento é que tu queres ter? Porquê? Porque não há forma do meu cliente me ver de outro ângulo ou de outra perspectiva se eu não me posicionar como a pessoa certa para o ajudar. Mas a pessoa certa não é aquela que está a contar que eu vou ganhar mais dinheiro com este ou com aquele cliente, eu ganho mais dinheiro com este ou com o outro imóvel. Eu tenho que me posicionar pelo tipo de abordagem e de serviço que eu lhe vou prestar. Porque se a minha dedicação, o meu propósito for exatamente para o ajudar, o resto vem. Isso vai consolidar garantidamente. Então, sim, eu sinto que hoje nós já começamos a trabalhar muito mais o propósito, a carreira, a paixão, e sim, também sinto ainda muito nas nossas equipas algumas pessoas desapaixonadas. Mas aí quem está desapaixonado é porque está desalinhado do seu propósito. E quando falamos de termos consultores nas equipas que estão desalinhados, terá a ver também com a liderança que têm. O que é que, na sua opinião, Marina, qual é que, no contexto atual, qual é que é a liderança mais eficaz para conseguir trazer, atrair até à loja, à marca, os melhores profissionais que venham beber dessa paixão, dessa vontade, que olhem para a atividade como uma profissão. Eu sou consultor imobiliário, faço a diferença na vida das pessoas, dos meus clientes. Qual é que será a liderança mais eficaz? Se calhar temos aqui alguns desafios de liderança. Temos muitos desafios de liderança e esses desafios de liderança muitas vezes começam no recrutamento, na forma como recrutamos. Se nós recrutamos a prometer mundos e fundos, se recrutamos a prometer resultados rápidos, fáceis, sem um processo, sem um sistema de trabalho, sem uma metodologia, é porque é obrigatório, não há como. Na verdade, o que é que nós vamos passar? Vamos passar esse tal facilitismo. E o facilitismo é, eu fazendo alguma coisa, qualquer que ela seja, eu vou ganhar dinheiro neste mercado imobiliário. E a verdade é que ganha. Só que não ganha, pode ganhar no curto, não ganha no médio, não ganha no longo prazo. E depois, não alinha um propósito. A liderança tem que ajudar a sua equipa a alinhar o propósito. Efetivamente a alinhar e a conjugar um propósito pessoal com um propósito profissional. Sim. É responsabilidade da liderança, e hoje mais do que sempre, dar uma direção. Porque não é suposto. Mostrar o caminho, não é? Mostrar um caminho, mostrar um sistema, mostrar uma metodologia e depois, numa terceira etapa, envolver. Tem que envolver, tem que efetivamente demonstrar que aquilo é o caminho certo, que está lá, que dá o exemplo, lidera pelo exemplo. O exemplo não é, tem que estar a fazer negócios como eles fazem. O exemplo é nas competências base, no desenvolvimento de um sistema, na pontualidade, no estar, no marcar reuniões, no dar acompanhamento, e efetivamente estar a ver o negócio e a ajudar a sua equipe, os seus consultores, a pôr em prática uma carreira. Lá está, a tal profissão, que não tem que ser só uma profissão como uma carreira. Sim. Nós hoje já começamos a ter pessoas muito jovens, a procurar esta profissão como uma carreira. É engraçado que esta semana tive numa formação um jovem de 21 anos e ele dizia: Marina, que dicas é que me pode dar para eu ser levado a sério nesta profissão? E eu falava-lhe exatamente isto: alinha o propósito. Define efetivamente que consultor queres ser, que serviço queres prestar, quais são os teus valores, qual é que é a tua missão como consultor, porque ao longo do processo, ao longo do caminho, vão surgir muitos momentos em que, se isto não tiver vincado, claro, é muito fácil de hesitar.
É muito fácil de ceder, é muito fácil de desistir, é muito fácil Por isso é que é importante na na liderança liderança esse haver também alinhamento, esse alinhamento. essa visão, Sim, esses valores. Depois, o trabalhar com a equipa, essa pertença, essa clareza de objetivos que faz com que a pessoa sinta parte de algo maior, de um projeto maior e um projeto de vida. Não é só um sim, projeto de temos que ter 10 angariações, ou temos que sim, faturar 1 milhão, ou sim, temos que faturar meio milhão e temos que ser 20, ou temos que ser 100, ou sim. temos que ser Só que 50. esquecemos o que é preciso para chegar a isso, não é? Porque E, não é e, qualquer um. e quando isso é feito, nós temos as equipas saudáveis, a trabalhar de uma forma saudável. O que é para si, Marina, que lida com tantas equipas, tantos consultores, tantos líderes, que acompanha, que faz mentorias? O que é para si uma equipa saudável? Uma equipa saudável é uma equipa que está envolvida, que está motivada, que está capaz de enfrentar obstáculos e desafios. É uma equipa que sabe que o percurso não é limpo, não é linear, não é sem Não é uma altos e linha reta? baixos, não há uma linha reta, mas que está preparada para, nos momentos de maior desafio, juntarem-se, trabalharem e encontrarem soluções, e que nos momentos de conquistas estão lá para celebrar e que estão juntos a celebrar. É uma equipa que apoia, não é uma equipa que está lá para ver, ok, tu agora estás menos bem, também não te vou ajudar, ou tu estás muito bem, deves estar aqui a usufruir de alguma mais-valia ou de alguém que está-te a ajudar a ti do que a mim. É algo que efetivamente numa equipa vai fracionar, vai partir, e nós precisamos é de aglomerar, de aglutinar, de dar um propósito maior. Então uma equipa saudável garantidamente tem objetivos claros, uma direção clara, uma metodologia clara, e sabe celebrar as suas conquistas, mas apoia-se nos momentos menos bons, nos momentos que nós vamos ter desafio, e não há como. Isto é uma mensagem para os líderes, não é? Porque É está-lhes a dar aqui a receita para que eles consigam construir a sua equipa saudável. De facto, só assim, e é isso que nós também acreditamos, que nem sempre é fácil, mas é possível e vamos continuar nesse caminho. Marina, pela sua experiência e de tantos anos, porque é que acha que o autoconhecimento será essencial para qualquer pessoa nesta área poder ser bem-sucedida? Eu acho que hoje o autoconhecimento é a regra, é o pilar, é a base. Porque a inteligência emocional sempre foi um tema, para mim, que me apaixona, não é? Que há Sim. anos que me faz pensar e repensar, porque é entender pessoas, e as suas emoções, e a forma como reagem, e a forma como se posicionam, mas eu não posso entender o outro se eu não me entender a mim. Eu não consigo Sim. trabalhar com o outro se eu não conseguir perceber e trabalhar comigo. Se eu não entender os meus gatilhos, o que é que me faz tirar do sério, o que é que me faz motivar, o que é que me desmotiva, o que é que provoca a rejeição. É incrível, porque eu ouço às vezes, não é? E todos os dias que eu começo formações, as objeções que eu lhes pergunto, então, quais são as objeções mais difíceis de ultrapassar? Então, o que é que tu gostavas de resolver na angariação? E ainda esta semana, estou-me a recordar dos exemplos desta semana, alguém me dizia, ai Marina, eu quero clientes mais fáceis. Claro. Ai Marina, o que eu mais queria eram clientes que escutassem, que me deixassem falar. E eu a pensar, ok, sim senhora, então vou mudar o outro. Eu estou na perspectiva de mudar o outro. E Sim. o que é que estamos disponíveis nós, em termos de autoconhecimento, a trabalhar para nós nos mudarmos a Para nós? nos mudarmos. Não é? Porque Sim. um proprietário que diz hoje que não nos quer, não é? Que não quer trabalhar com imobiliárias, ou que não quer pagar 5%, ou que não quer efetivamente trabalhar com uma angariação, numa promoção em exclusivo. Ao que é que ele está a reagir? Que tipo de emoções é que ele tem? Quais são os medos dele? Sim. Isto é autoconhecimento do outro. São esses muitos dos bloqueios que encontra, Marina, nas suas formações? Muito, muito. O bloqueio de não merecimento, do género. É como se eu não fosse merecedor daquela angariação. É como se eu não fosse merecedor de conseguir conquistar a confiança daquele cliente. É como se eu não fosse merecedor daquele negócio. É muito sobre a necessidade de agradar. Sim. E a necessidade de olhar para esta questão de que não é uma questão que seja fácil de identificar, porque quando a Marta fala com algumas destas pessoas, elas não dizem que, não, eu sou merecedora, claro que sim, mas não se posicionam como merecedoras. E eu muitas vezes pergunto-lhe, então, mas se esta pessoa tem um exclusivo, uma angariação exclusiva, um proprietário efetivamente que confia nele, porque é que tu não podes ter?
Porque é que tu não mereces fazer um bom processo e ter um bom retorno do lado do teu cliente? Acha que isto ainda é cultural? As pessoas acharem de facto que vivem, fazem, mas que acabam por não ser Também um bocadinho. merecedores do que um lhes está a bocadinho. acontecer. É um Quando é bocadinho. bom, a gente até desconfia. Culturalmente, nós temos até muitos chavões, temos muitos provérbios que dizem exatamente isso. Sim. Desconfia, não é? Como se o rico tivesse que ser sempre mau. Quem tem dinheiro tem que sempre roubar aos outros. Efetivamente, Se calhar inconscientemente, inconscientemente são isto vem bloqueios. ao de cima. Inconscientemente eu tenho a necessidade de agradar. Agradar significa o quê? Para agradar a um proprietário eu tenho que concordar com o que ele quer, com o que ele diz. Eu não me posiciono. Eu, como profissional, não lhe digo exatamente o que tem que ser dito, não lhe explico exatamente o que tem que ser explicado. mesmo que implique perder aquele negócio, mas vai fazê-lo com a Perder, verdade, com a tal per- verdade. Como é óbvio, Sim. porque ele vai perder aquela angariação em condições, com bom valor, com valor Sim. ajustado de mercado, ele vai perder a oportunidade de se posicionar como um consultor que efetivamente vai defender o seu proprietário. E quantas vezes eu comento com eles, disse, se vocês estivessem a angariar a minha casa e se à primeira negociação, ao primeiro momento que eu vos dissesse, mas eu não pago 5%, só pago 4%, mas eu não quero este contrato assim, se vocês vacilassem, eu não vos entregava a isso- casa. Claro, Porque não sabem negociar as vossas condições e não acreditam, não se sentem merecedores de ter a recompensa da vossa remuneração pelo trabalho que fazem. Não valorizam o trabalho que fazem. Uma coisa que a mim me custa imenso, que é, nós temos ferramentas, as marcas são preparadas cada vez mais com ferramentas, com estratégias, e não usam. Sim. Não usam. Eu tenho uma dificuldade imensa em fazer com que um consultor use uma apresentação. Sim. Ainda ontem eu dizia, Que são entregues, não é? É arrogância da nossa parte achar que o cliente tem que fixar tudo o que eu digo, tem que estar alinhado com tudo o que eu digo e eu não lhe preparo uma análise comparativa de mercado bem descrita, não lhe faço uma análise SWOT, não lhe preparo um plano de marketing com datas, com ações, com timings. Para quê? Para dar credibilidade exatamente àquilo que eu estou a motivá-lo a acreditar. Que é acreditar no meu trabalho antes de o ver, antes de o provar, antes de o comprovar. Sim. Então, sim, acredito ainda muito que há esta questão do não merecimento. Estamos cá, queremos ganhar dinheiro, mas a verdade é quase como se não merecêssemos essa carreira, essa vida, efetivamente, de crescimento, como se estivéssemos sempre à espera de ser rejeitados, ou então temos que fazer tudo o que o cliente quer, porque temos que lhe agradar. E agradar é uma necessidade de amor. É uma necessidade de pertença, é uma necessidade de, eu não vou dizer isto que ele assim não gosta de mim, se ele não gosta de mim, e isto não é consciente, por vezes não é consciente, está no inconsciente, não gosta de mim, eu não vou contrariá-lo, vou perder esta angariação e depois não desenvolve exatamente aquilo que nós temos que desenvolver. Com certeza que no seu dia-a-dia, em tantas formações que dá, mentorias, sessões de coaching, há de encontrar muita gente que se encontra no momento menos motivada. Eu não gosto muito do termo desmotivado, menos motivada. Que conselhos é que daria hoje a um consultor que quer muito fazer disto uma carreira, ter uma profissão, fazer um trabalho diferenciador, mas que não está a encontrar o caminho? Qual era o conselho que lhe daria? Assim, um conselho muito rápido. Volta à base. O que é que te fez vir para o mercado imobiliário? Qual foi o teu propósito? Não objetivo financeiro, Pois, é isso que mas eu ia dizer. propósito. Podemos encontrar aí aquelas razões que provavelmente não vão ajudar a que o sucesso Qual é que apareça. foi o teu propósito? Porque se o propósito até pode ser ter um objetivo financeiro, mas teve um propósito maior. Ajudar um familiar, ajudar uns filhos, ajudar-se a ele próprio para resolver alguma questão financeira, propor-se, não é, uma ou outra etapa de qualidade de vida, adquirir uma casa, sei lá, viajar mais. Na verdade, qual foi o teu propósito? Depois do alinhamento com o teu propósito, aquilo que eu recomendaria é rever as rotinas. A que estás a falta de fazer? motivação, não. Aliás, existem até muitas linhas de pensamento que dizem que esta questão da motivação, isto não existe. O que existe é, ou eu estou alinhado com objetivos, com propósito, com um caminho, e ao fazer estou efetivamente a progredir e motivo-me e as coisas arrancam, ou eu estou completamente desalinhado. E a desmotivação é porque eu não estou a fazer nada daquilo que é suposto fazer. Então, avalia as tuas rotinas, avalia as rotinas. O que é que está na agenda? O que é que está no dia-a-dia? Pequenos hábitos saudáveis que vão fazer com que eu volte outra vez ao caminho que é o meu propósito. Não estamos cá para passar tempo, garantidamente não viemos para uma empresa para justificar em casa que afinal temos um sítio para ir. Eu espero que não seja esse o propósito. Esperemos que não seja esse o propósito. Portanto, efetivamente,
o que é que fez com que viéssemos, quais são estas pequenas rotinas, estes pequenos hábitos que eu tenho que voltar a olhar para eles e a implementar, e depois há uma área que não há como. Nós somos adultos, temos que fazer. O que gostamos, o que não gostamos tanto, temos que fazer. Um bocadinho que seja, diz-nos perfeitamente a lei da inércia, não é? Que se começamos, as coisas vão acontecendo. Sim. E às vezes são de celebrar essas pequenas conquistas, põe-nos no caminho outra vez. Então são 3 passos, não mais do que isto. O que é que me fez vir para esta área? Efetivamente, qual foi o meu propósito? Voltar a ele. Como é que eu estou a espelhar este propósito no meu dia-a-dia, na minha agenda? Voltar a colocar lá tarefas e algo concreto. Porque às vezes eu falo com consultores, Marta, e deixo aqui uma confidência que vai ficar pública, está tudo certo. Às vezes falo com consultores, não estamos a dizer nomes, e são vários que me dão este feedback. E estamos exatamente a alinhar isto. Não ando tão bem, o resultado não está tão bem, então muito bem, então como é que está a tua agenda? Não sei o quê, mas vou ao ginásio a meio do dia, porque entretanto arranco o dia, depois vou ao ginásio a meio do dia e depois ou vou andar de bicicleta, ou vou correr, ou vou fazer isto, então e depois à tarde vou buscar as crianças, e então qual é o tempo que dedicas efetivamente aqui? Aquela que é a tua profissão. Aqui vou à agência um bocadinho e de repente, não é? Só verbalizar isto alto, nós percebemos logo. Como é que pode haver motivação se não há efetivamente nenhuma estratégia? Não há nada ali que me ponha é impossível também no ter resultado, claro. Se não tenho resultado, eu não tenho estratégia, eu não tenho uma ação, garantidamente eu não posso ter a motivação. Eu vou arrancar o meu dia para quê? Se na minha agenda não estiver nada, eu vou arrancar o meu dia para quê? Sim. Hoje na minha agenda estava muito claro que eu tinha um cliente às 9 no Porto, e ontem estive no Porto, e que tinha feito uma sessão online ontem no Porto, e que às 17h30 estaria aqui em Lisboa. Porque se não estivesse, eu não estava aqui garantidamente, claro, neste momento. Ou vinha mais tranquila, ou estava no outro lado qualquer, ou tinha ficado no Porto. Então, como é que eu me posso motivar a fazer algo se eu não tiver nada? Fala-se muito planeado hoje do GPS, não é? A verdade é que nós usamos o GPS no carro para chegarmos a um destino, só nos esquecemos do GPS da nossa vida e do nosso dia e da nossa semana. Nós brincamos muito com isso porque de facto é uma realidade. E estarem inseridos numa equipa, numa estrutura que os vai com a liderança certa ajudar a alinhar a cada momento em que há o desvio, faz com que as pessoas possam, na realidade, ser bem-sucedidas ou terem aqui uma carreira de sucesso. E com motivação. Porque é tão bom trabalhar em equipa quando é a tal equipa saudável, não é? É o ambiente bom para trabalhar, é família profissional, não é? E as pessoas sentem-se bem e querem ir e querem estar, e os outros também estão atentos e percebem quando alguém está menos bem e vão lá agarrá-lo e trazem, e quando sabemos que há ali qualquer coisa que foi tão importante aquela conquista para a pessoa, estamos lá todos e empurramos e fazemos com que ele se sinta mais destacado e mais reconhecido ainda, e isto efetivamente coloca-nos numa motivação e num alinhamento, é um caminho que ele vai por si. E torna mais fácil o desafio de todas as objeções que vão surgir, os nãos que nós temos nesta atividade, que são constantes, e já está. Torna muito mais fácil todo o processo. Pessoas, Marina, há aqui questões que vão surgindo em todas as áreas. Hoje fala-se muito do digital, da informatização de tudo, a inteligência artificial, mas na sua opinião, acha que o futuro da mediação vai continuar a passar por esta abordagem mais humana, por este relacionamento, por esta ligação, não só a ligação com o cliente, mas o que faz que o consultor possa, vai fazer com que o consultor possa ser mais bem-sucedido, não fugir da linha, ter resultados, encontrar aqui o tal propósito? Acha que o digital vai conseguir substituir aquilo que é a humanização? Acha que o futuro, como é que vê o futuro nesta perspectiva? Eu vejo o futuro muito, muito, muito interessante com a complementariedade. Porque o digital não vai substituir, apesar de nós hoje já termos algumas marcas e mesmo a nível internacional a trabalhar só digitalmente a área imobiliária, mas isso não substitui
e, efetivamente, aquilo que é o nosso propósito na área imobiliária, que é exatamente criar conexão, entender as pessoas, escutá-las ativamente, preparar-nos para poder diagnosticar, perceber todo o processo e apresentar soluções. Então eu vejo a tecnologia como a nossa ajuda. O consultor vai obrigatoriamente ter que se focar em desenvolver autoconhecimento, em preparar-se melhor a nível emocional, a perceber de inteligência emocional, a perceber de emoções. Porquê? Porque o seu tempo vai ser muito mais dedicado a este foco. Porque a tecnologia vai Vai permitir ajudar a a outra parte. complementar, não A é? outra parte. Sim. E nós vamos evoluir muito mais rápido, porque eu tenho todo o apoio de aplicações, da área tecnológica a facilitar o meu trabalho. Hoje é muito mais fácil fazer uma análise comparativa de mercado do que era há um par de anos, não é? Quando eu comecei. Hoje é muito mais fácil recorrer a vários tipos de informação credível e conjugar a informação para dar ao cliente. Hoje eu consigo ter a automação para manter o follow-up ao meu cliente, eu consigo mantê-lo ativo sem eu estar sempre a falar com ele. Eu vou complementar. Onde é que vai fazer a diferença? Eu ter No tempo tempo. para as Exatamente, pessoas, exatamente. tempo para as relações. E aqui é que está o truque. Agora, se eu não quero estar no digital, se eu não quero... O digital vai me ajudar a posicionar. Claro. No meu arranque, o meu posicionamento era porta a porta, casa a casa, 1470 focos. Era profundamente territorial. Hoje, um consultor tem uma estratégia de escala. Ele consegue estar no cara a cara com as pessoas, mas consegue estar no digital a escalar, consegue ganhar autoridade, consegue desenvolver uma estratégia, consegue captar muito mais facilmente leads para o seu negócio através de campanhas digitais. Se efetivamente um consultor e um líder para a sua equipa tiver esta visão, é extraordinário. Facilita nas tarefas rotineiras o trabalho do consultor e das empresas. Temos muito mais acesso a dados e permite às nossas equipas estar focadas naquilo que têm que estar focadas, nas pessoas. As pessoas, É, sempre as ponto. pessoas. Sempre as nossas pessoas. A Marina já acompanha a DS Imobiliária praticamente desde o início. Como é que... Um conselho que nos possa dar, enquanto marca, enquanto consultor, equipa, podemos continuar a fazer o nosso trabalho, a estar ao lado dos clientes, mas sem perdermos a nossa verdadeira essência. O que é que nos podia dizer? Eu garanto que o melhor conselho é olhar para os vossos valores, que são valores efetivamente de proximidade, de acolhimento, de conexão. São valores muito conectados com as pessoas e não com a estratégia transacional transação. única e exclusiva. E, portanto, é manterem-se fiéis, é agregar as equipas na manutenção desta ligação ao vosso propósito maior, porque aí vai fazer a diferença. E aproveitando um bocadinho este último toque desta última pergunta que estávamos a falar, juntar aqui a tecnologia, a inovação, para facilitar o dia-a-dia e manter-nos fiel com a questão das pessoas, não vejo qualquer entrave ou um grande crescimento. A Marina acompanha-nos e sabe que tem havido aqui também uma preocupação muito grande em dotar também as nossas equipas daquelas que são as melhores ferramentas para os auxiliar no dia-a-dia e libertá-los para aquilo que realmente é importante, que é poderem estar com as pessoas, criar a tal empatia, tudo aquilo que falamos aqui. Nós sabemos que temos equipas que estão em crescente, nós temos um projeto que é recente, é bebê, mas foi lançado com o principal objetivo de fazer diferente. E temos contado muito com a Marina para isso, tem sido uma grande ajuda, e fica desde já aqui publicamente o meu agradecimento, porque a Marina já é da casa, nós já sentimos a Marina que também como família desta marca que tanto me diz, e que um dos grandes objetivos é a mediação imobiliária poder ser olhada como consultoria imobiliária, porque isto não é uma transação, isto é uma relação que se cria entre pessoas nas equipas, com os clientes, e acredito que o trabalho que a Marina tem desenvolvido e connosco desde o início também ajuda a fazer a tal diferença que nós queremos ser e fazer no mercado da consultoria imobiliária. Uma palavra para as nossas equipas, Marina. Mantenham-se fiéis e firmes no propósito e
aumentem cada vez mais o compromisso de executar, o compromisso de fazer bem feito, o compromisso de marcar a diferença, e o futuro só pode ser brilhante. O compromisso que eu aqui lhe deixo, Marina, é que vamos querer continuar a contar muito consigo, porque muito do que já está a acontecer e dos resultados que temos, da envolvência que temos com as equipas, também tem a sua assinatura e, portanto, o meu agradecimento. Obrigada. E havemos de nos encontrar mais vezes em conversas informais. Marina, foi um gosto muito, muito, muito grande recebê-la aqui no nosso humilde espaço, e é sempre bom conversar consigo. E fica mais uma vez o meu agradecimento. Muito obrigada, Marta. O privilégio foi meu. Até já. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.